Boa noite, estamos ao vivo. E aí, galera, beleza? Live sobre o TJDFT. Hoje um live rápida, 15 a 20 minutinhos, tá bom? Pra gente comentar alguns aspectos e explicar como é que vai funcionar a nossa reta final. Tudo bem com vocês? Todo mundo me vendo e me escutando bem? Eu esqueci de colocar o título, eu vou fixar aqui a temática. Todo mundo me vendo e me escutando bem, pessoal? Show? Beleza. Antes de eu começar, várias pessoas fizeram perguntas sobre a prova do MPF, tá? Eu sei que não tem nada a ver, diretamente a ver com o TJDFT, mas só dá um toque. Peguem a prova e corrijam, tá bom? Peguem a prova e corrijam. O gabarito do MPF, ninguém sabe por quê. Demora 2 semanas para sair. Mas vocês podem aproveitar o calor do momento. Vocês saíram da prova ontem, né? A prova foi ontem. Então, corrijam a prova integralmente. A correção de prova é uma das maneiras mais eficientes de você identificar a deficiência. E muita gente relega ela a segundo plano, só se preocupando em estudar conteúdo, quando muitas vezes não é somente o conteúdo ajuda, mas a maneira como você faz prova e fundamentalmente a maneira como você identifica erros, identifica vacilos, é determinante em pontuação, tá? Quem passa na prova não é quem sabe mais, é quem acerta mais. Nunca esqueçam disso, tá bem? Esse aviso rápido. E agora sobre o TJDFT, tá? O edital saiu na sexta-feira. Eu acabei de falar, o Everton, sobre a correção do MPF. A gente não faz correção na ADN, a gente não faz correção, tá? Não somos um curso de conteúdo jurídico. Foi quando eu organizei os nossos cursos inicialmente, era uma ideia muito fixa na minha cabeça. Já tem muita gente que trata de conteúdo, muita gente mesmo. O lance é que, apesar das pessoas tratarem de conteúdo, muitas vezes não se preocupam com a organização. Você dá uma porrada de conteúdo, já vi reta final de 1000 páginas para a pessoa, para os estudantes. Como a pessoa vai organizar aquele estudo? Ela vai provavelmente ficar muito até ansiosa por não conseguir cumprir tudo aquilo ali, tá bem? Então, na ADN a gente não trabalha com conteúdo em si, é com organização do estudo. É você saber que você está estudando de uma maneira muito eficiente para chegar na prova e lembrar para acertar a questão, tá? Então, mas se as pessoas não quiserem corrigir, eu recomendo, eu corrigi as minhas provas. Eu pegava, botava no Google as respostas, né? Verificava se estava certo, às vezes era questão repetida no que concursos, às vezes tinha algum artigo, alguma coisa assim. E aquele tempo eu demorava uns 3, 4 dias para corrigir. Uns 3, 4 dias. Mas aquilo dali me servia. Tá? Aquilo ali me servia muito mais do que uma correção onde já se entrega tudo pronto. Tudo pronto, tá bem? Tá bem? Não, eu tô rouco. Eu tô muito rouco, meu irmão. Muito rouco. Eu emendei casamento no sábado e jogo do Brasil hoje. Então eu estou muito rouco. Fiquei bêbado, mas agora estou sóbrio. Tá? Se eu bem me conheço, essa rouquidão só acaba no final da semana. Então, gente, esse lance da correção das provas é muito importante. Inclusive, nos nossos cursos, a gente fala, né, de correção de simulados. As provas têm que ser corrigidas que nem os simulados. Isso é uma forma de se estudar. Do mesmo jeito que você lê uma questão e aí vai procurar o erro dela lá no que concursos, do mesmo jeito que você lê a lei seca, do mesmo jeito que você lê um resumo, você pega uma prova que você fez e vai atrás de... Não obrigatoriamente você precisa comentar aquela prova você mesmo, mas vai ver o erro de cada item. O erro de cada item é essencial. Por quê? Porque ainda está muito fresco da prova que você fez, ou seja,
o tanto de energia que você gastou para estudar, para analisar aquele item, ainda vai estar muito fresco na sua cabeça. Consequentemente, você, quando identificar o porquê você errou, aquilo ali vai fixar de uma maneira mais forte. É como se fosse uma coisa mais traumática, tá? Um trauma. Você errou aquilo ali por causa de um trauma. E aquilo ali fixa de uma maneira mais forte, tá bom? Então vamos lá, TJDFT, pessoal. A gente tem 10 semanas até a prova do TJDFT. A prova do TJDFT é dia 5 de fevereiro de 2023, tá? Como eu organizaria isso? É como eu estou organizando nossa reta final. A gente não deve interromper agora o nosso estudo regular. O que é isso, Adalberto? O estudo regular é aquele estudo comum que você faz, estudo sem edital na frente, tá? Por quê? Simplesmente porque o edital do TJDFT, ele não trouxe absolutamente qualquer novidade, como é esperado dos concursos de juiz, né? Os concursos de juiz não trazem novidade. Eles já têm a organização deles ali, determinada pelo CNJ. Então ali são 40 questões, grupo bloco 1, civil, processo civil, consumidor e ECA, 30 questões bloco 2, constitucional, eleitoral, penal e processo penal, 30 questões bloco 3, administrativo, ambiental, empresarial, tributário, humanística. Dalberto, tem como prever como vai vir em cada bloco a distribuição das questões? Não tem como. Então, se não tem como, a gente vai pelo comum, tá? Então, a gente imagina, por exemplo, que consumidor e ECA no grupo 1 vai ter muito mais questões do que civil e processo civil? Claro que não. A gente vai pela lógica. A gente tem que basear os nossos estudos na regra, não basear na exceção. Adalberto, pode vir muito mais questões de consumidor e ECA na prova? Pode. Não há uma obrigatoriedade de vir mais questões de civil e processo civil. Mas você não tem como prever isso. Então baseie o seu estudo pela regra, tá? Então eu não interromperia o meu estudo regular agora. Adalberto, você não faria nada diferente? Faria, que é inclusive como eu baseio nossas retas finais. Acrescento questões de matérias secundárias, tá? Por quê? Porque as matérias secundárias, você com certeza, você que estuda e tem chances de passar, e a gente diferencia, tá, pessoal? Pessoal que tem chance de passar, quem é essa galera? Normalmente níveis intermediário e avançado. Aquele pessoal que está ali entre 6 e 7 questões do corte, até quem já está fazendo mais que o corte. Essa galera é quem chega com chances. Quem está a 15 questões do corte, muito dificilmente vai passar, tá? Pode passar? Pode, porque é a sorte. Às vezes a pessoa fez a última prova de uma maneira muito desatenta e aquela prova não refletiu o nível que ela está, e aí ela consegue crescer muito rapidamente nesse período. Mas a tendência é que uma pessoa que esteja a 15, 20 questões do corte não passe. Quem está mais próximo, 7, 8 questões ali no máximo, até o corte, tem 2 meses aí para tirar essa diferença. Então, se você está assim, como eu recomendaria? Mantenha o estudo regular e aí leia-se. O seu estudo regular, ele pode já estar incluindo matérias secundárias ou não. Isso é muito importante, gente. E eu vou explicar o porquê, tá? Vou explicar o porquê. Vamos lá. Eu estou começando a estudar agora. Eu não estou nem considerando que você está no nosso método, tá? Eu estou considerando qualquer pessoa. Então, vamos supor que você organizou sozinho o seu estudo. Você organizou e você está estudando as 6 matérias principais. Constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Sendo que o seu colega, e isso é particularidade de cada um, ele além das 6 matérias principais, ele já começou ou já está revisando 3 matérias secundárias. Vamos supor que ele esteja revisando o ECA, tributário e ambiental. Faz sentido essa pessoa parar de estudar essas 3 matérias para ficar só nas principais? Não faz. Faz sentido você que está nas 6 principais
parar o estudo das principais e acrescentar do nada, fora do seu planejamento, o estudo das secundárias? Não, porque esse é um erro de muita gente. O edital, ao invés de organizar o estudo dela, desorganiza. Vocês nunca viram isso? Tá estudando bem direitinho. Sai o edital. Enlouqueci, vou estudar coisas que eu nunca vi, desorganizei o meu estudo todo, aumentei a minha carga horária sem necessariamente estar fixando mais conteúdo, só porque saiu o edital. Quando você mantém a sua organização, você já está à frente de muita gente. Isso vale para qualquer concurso, não é somente para isso, o TJDFT, tá? Então o edital ele não deve desorganizar. O que é que o edital deve fazer, Adalberto? Simplesmente você saber o momento de iniciar a sua reta final, que não é naquele momento. A reta final que eu digo é aquele estudo especificamente para aquele concurso. Então o que é que a gente faz? Você que está nas 6 matérias principais, você mantém, vai fazer questões das secundárias. Você que já iniciou o estudo das secundárias, também mantém tudo do jeito que você tinha planejado, com o acréscimo de resolução de questões das secundárias. Faltando um mês para a prova, eu não sei quem me acompanha já há algum tempo, quem é que me acompanha já há certo tempo aqui, gente? Quem é da época das retas finais, que a gente tinha 3, 4 meses de retas finais, a gente discriminava todos os conteúdos que o aluno deveria ler, a partir do edital até o momento da prova. Vocês são dessa época? Eu imagino que tenha gente aqui. Por que a gente mudou? E aqui eu aconselho para todos, mais uma vez, não necessariamente que tenha que esteja no nosso curso. Quando você toda vez para trocar, só porque saiu o edital, trocar o seu estudo só porque saiu o edital, você fica pulando de galho em galho. Você não tem um estudo consistente. Então, a gente falou com aprovados pelo método e uma das principais características foi essa. Eu falava, Adalberto, é o seguinte, eu entrava na reta final, mas eu não estudava as primeiras semanas, eu mantinha um estudo regular, que a gente tem o estudo regular lá no método, e no final pegava o último mês da reta final. Por quê? Porque assim, ao invés de interromper por 3, 4 meses, ele interrompia por apenas um mês. Isso significa que o estudo andava, o estudo de reta final andava. Então você faltando um mês, estuda aquele cronograma específico, passou a prova. Se você se você tiver chance de ir para a segunda fase, já muda o estudo para a segunda fase. Se você não tem, volta para o estudo regular. Você consegue avançar muito mais rapidamente nas repetições. Agora, se você ficar na loucura de trocar de reta final em reta final, toda reta final a gente começava com a administração pública, artigos 37 e 42, que é uma das sequências de artigos mais cobradas. Aí a pessoa estava fazendo TJ, sei lá, TJ Maranhão, aí fez tudo isso, aí acabou a reta final, aí foi para o TJ Pernambuco. Voltou a ler o artigo 37 a 42 da Constituição. Mas não é, na verdade é para ele continuar a sequência de estudo regular dele. Vocês estão acompanhando? Vocês estão vendo como estratégia é importante, pessoal? Então, pensando nisso, a gente mudou. Tem a reta final a partir do edital? Tem, mas aí vai ser por resolução de questões. E não é resolução de qualquer questão. É resolução de questões muito fáceis. Dalberto, não estou entendendo nada. Como assim resolução de questões muito fáceis? Pensa comigo. As questões muito fáceis, que depois entram também, a gente vai mudando isso daí, elas são a base da sua prova. São as questões bobas. São as questões bobas que você não pode errar. Então, quanto mais cedo você tiver contato com elas, melhor. E outra, você faz elas muito mais rápido. A questão é boba, então aquilo ali você faz bem mais rápido do que você faria
pegando questões aleatórias. Então isso é como vai se iniciar a reta final. Para depois, faltando um mês, no caso aqui do TJDFT, a gente vai fazer 5 semanas nesse estilo. Eu vou alternando as matérias que vão entrar. E 5 semanas de cronograma. Aí o que é que vai acontecer? Vocês vão interromper o estudo regular. Vamos supor que, pegar a última pessoa que entrou aqui, a Thaís Fernandes, esteja no método magistratura e ela já está na semana 6. Ao passo que o Rafael Sagrilo está na semana 2. Cada um continua de onde está nas semanas com o acréscimo da resolução dessas questões, que vai ter uma matéria a cada dia, um determinado número de questões a cada dia. O que é que vai acontecer? Vai juntar o estudo pessoal dela, o momento em que ela está, ela não vai interromper nada, ela vai ter segmento, vai ter constância naquilo que ela está estudando, ao passo que a gente vai juntar com algo muito importante, que é o quê? O pré-conhecimento básico das matérias secundárias. Tá bem? Então, essa junção é que vai fazer diferença. Não é você ficar pulando toda a reta final, você reiniciar o estudo e nunca conseguir concluir ele. Tem um post que às vezes eu publico, que se chama Artigo 1º da CF, que é aquela galera que sempre passa o concurso, eles voltam para o artigo 1º da Constituição. Não é para voltar para o artigo 1º, é para seguir na Constituição até certo tempo, faz o estudo de reta final, depois volta e recomeça de onde parou. Isso vale para qualquer concurso. Então o nosso formato das retas finais está desse jeito. Vamos ter essas 5 semanas para quem está. E tem mais. Como eu falei, as pessoas elas estão em diferentes níveis. Então, tem o nível iniciante. A pessoa vai fazer a prova sendo que ela nem pensa em passar. Eu coloco lá, é quem está a mais de 20 questões do corte. É o nível iniciante. Então, por exemplo, o corte lá do TJ Pernambuco foi 75, a pessoa fez 55. É razoável. Tem gente aqui que provavelmente está nesse nível. Então ele começa no nível iniciante, que é uma pessoa ainda que vai ficar mais madura para passar. E ela tem determinadas metas ali, que são metas mais tranquilas. Ela não tem tanto pré-conhecimento para fazer, por exemplo, as questões muito fáceis de maneira rápida. Não tem tanto, então ela vai demorar mais, então a meta dela é menor. O nível intermediário é entre 5 e 20 questões do corte. Por quê? Porque é um pessoal que já tem um certo conhecimento, vai ter uma meta um pouquinho maior. E o nível avançado é quem está a menos de 5 questões do corte, que vai ser a meta maior, tá bem? Então, as metas vão aumentando tanto em número de questões como em dificuldade das questões. Para quê? Para ir até faltando um mês ou 5 semanas para a prova, vai ser o caso, e a gente para essa resolução de questões dessa maneira e vai para as aleatórias. Mas aí ela já tem desenvolvido uma boa base, tá bem? Então, ela tem desenvolvido uma boa base e aí você consegue equilibrar o seu conhecimento. Eu levei um susto, agora eu já ia te bloquear. Esse cara é uma fraude. Para os cursinhos tradicionais. Não, beleza. Aí sim. Então assim você consegue equilibrar o seu conhecimento. Às vezes você está estudando só as matérias principais, mas só em ter contato com as matérias secundárias através das questões fáceis e muito fáceis. Porque imagina, pessoal, se você vai ter... Coloquei para você fazer questão de ECA. Aí você lembra de ECA da faculdade. Você nem começou a estudar no método ainda. Por quê? Porque no nosso curso regular, as matérias secundárias de magistratura só iniciam a partir do 4º mês. Os 3 primeiros meses é para você ficar craque em constitucional, administrativo, civil, processo civil, penal e processo penal. Aí vamos supor que você ainda esteja no começo, mas já tem um certo nível. Então aí você começa a fazer as questões já. E se você tiver um nível avançado, você vai conseguir fazer muitas questões e desenvolver um equilíbrio entre as matérias. E aí, faltando um mês e uma semana, você vai somente nas metas que a gente colocar. E aí sim, meta de número de artigos, de páginas, de questões. As metas do último mês são só de 6 horas. Não tem... Ah, mas eu não tenho 6 horas para o último mês. Então você não está dando prioridade ao seu estudo. Poxa, vamos lá, né, gente? Você está com chances de passar numa prova. Tá com chance real, vamos supor que você esteja no nível avançado.
aí você não tem 6 horas de estudo para estudar no último mês antes da sua prova, faz um esforço. Mesmo que você trabalhe 8 horas por dia e durma 8 horas e ainda tenha 2 horas de refeições, ainda assim sobra 6 horas. Sobram 6 horas. Então, cuidado com essa questão da prioridade. Agora, não vale realmente você faltando, sei lá, 4 meses para a prova. Você, quer estudar 8 horas e eu tenho uma rotina pesada. Aí não, tá bem? Então, nesse caso, eu recomendo que você diminua a carga horária no começo e aumente ao final. Beleza? Então, quanto à organização de estudo, será assim. Segue o estudo regular, acrescenta a resolução de questões para, ao final, você seguir o cronograma que a gente está determinando. E aí vai ser considerando as peculiaridades do concurso e tudo mais. Por exemplo, esse concurso do TJDFT, apesar de organizado pela Sebrasp, eu não sei se vocês já viram o edital, ele tem uma banca, não chega a ser própria, porque é da CESP, tá? Mas são inúmeros examinadores conhecidos, estudiosos e tudo mais, eles divulgaram no edital. Então, a gente tem como ter uma certa noção, de acordo com o que as pessoas publicaram, tem como ter uma certa noção de como vai vir a prova. Então, a gente vai conseguir direcionar, principalmente na última semana, que é quando eu coloco coisas bem específicas. Por que na última semana? Porque na última semana tudo que você lê de diferente ainda vai estar fresco na sua prova. Vamos supor que alguém seja especialista em um tema muito complicado. O que é que vai adiantar você ler esse tema agora? Não vai adiantar nada, porque você vai esquecer. É um tema muito complexo. Agora, ler na última semana faz sentido, porque vai dar menos tempo de você esquecer. Então, nesse caso, igual a legislação local, às vezes as provas que cobram Constituição Estadual, Código de Organização Judiciária, essas coisas a gente coloca tudo na última semana e isso teremos na reta final TJDFT. Tá bem, gente? Então, era isso, como eu falei, prometido, 20 minutos. E aí eu vou ficar um tempinho também para tirar dúvidas de vocês, se vocês quiserem perguntar. Deixa eu ver se alguém perguntou aqui em cima. O método ADN de Procuradoria terá a reta final para a AGU? Não, a AGU a gente tem um específico, tá bem, Bárbara? Que é o intensivo AGU. Aí dentro do intensivo AGU, a gente vai ter a reta final quando for publicado o edital. Porque ainda não foi, apesar de a gente aguardar que seja ainda esse ano. Eu pelo menos imaginava que fosse esse ano, mas já está atrasando muito. Eu acho dezembro complicado para sair edital. Mas pode ser que saia, tá bem? Acredito em corte muito alto? Não acredito em corte alto no TJDFT, tá? Gente, concurso de banca própria, ele sempre vai ser muito imprevisível. Muito imprevisível. Eles têm algumas características diferentes das bancas comuns. Por exemplo, a CESP, ela gosta de cobrar muita jurisprudência. E é uma prova razoavelmente organizada quando é para a carreira jurídica. Eu soube que no INSS esse fim de semana foi uma zona, né? Mas para carreiras jurídicas normalmente são organizadas. FCC, VUNESP e FGV são bancas grandes que gostam muito de lei seca. Temos as bancas pequenas, a OCP, Instituto OCP, a FUNCAB, aquela galera que normalmente é doutrina básica e lei seca também. E temos as bancas próprias, como por exemplo a banca do MPF, né, a prova esse fim de semana. Realmente não tem muito que. A gente não tem muito o que esperar. Pode vir uma prova muito fácil, muito difícil, não tem muito como prever. Então a gente tenta direcionar da melhor maneira possível, mas é algo que não tem muito como prever. Em suma, a reta final será de 5 semanas. Isso não. A reta final é de 10 semanas, iniciando amanhã. Se você entrar amanhã, vai ter já a meta dessa semana. Sendo que ao invés de começar com conteúdos específicos, a gente vai começar com metas de questões que você vai juntar com o momento em que você está no curso regular. Se você está na semana 6, você continua o que está vendo na semana 6. Porque tudo que você estuda no curso regular vai cair na sua prova. Eu posso colocar lá, artigo 37 a 42. Vamos supor que fosse a
Primeira semana da sua reta final. Poxa, já tem isso no seu regular. A diferença é que você não vai precisar parar o estudo regular. Você apenas vai parar ele quando faltar 5 semanas para a prova, porque a gente vai colocar essas especificidades, tá bem? Reta final só para quem está dentro do regular, mas ele tem a promoção da Black Friday agora, mas caso você não queira, você pode se inscrever e ficar pagando mensalmente como uma assinatura. Passada a prova pode sair. Eu não tenho o mínimo... A gente não tem o mínimo interesse em manter gente que não queira ou que não sinta à vontade com o método. É só para quem realmente gosta e que tem que fazer sentido para você. Tá bem, pessoal? Então não tem nenhum tipo de vinculação. Só você pode entrar e sair depois no momento que você quiser, em qualquer método. Reta final somente para alunos regulares, exatamente. Banca de examinadores, a fé da primeira fase, eles não custam só a parte de... Não, no caso é a banca da própria CESP, tá? Se você ver no item 16.2, fala assim, da comissão examinadora da instituição especializada. Primeira etapa, prova objetiva seletiva. Então tem Alexandre Douglas Aidana, Cláudia Fanuc, todos são especialistas, tá? O Wellington Cabral Saraiva, que inclusive é procurador da República, procurador regional da República, tá? Então, essa galera que vai elaborar a primeira fase. Não é a CESP, como são os concursos da CESP normalmente, tá? No programa de reta final vai indicar que para seguir o regular mais as questões específicas nesse primeiro mês, exatamente. Vão ter metas de questões específicas para fazer esse primeiro mês, já com filtro, tá? Basicamente você entra no arquivo, é um arquivo do Excel, clica em cima e vai direto para o que? Concursos, para você resolver as questões. Já tem os filtros de assuntos, disciplinas, nível de dificuldade, tudo isso vai ter. Deixa eu ver se eu tenho algum aberto aqui para vocês verem como é. Que a ideia é facilitar o máximo possível o caminho de vocês, tá, gente? Então, ó, TJDFT, semana 1, nível avançado. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Vocês estão vendo, tá? Tem instruções aqui, tá? Nível avançado, as 5 ou menos questões do corte. Aqui, direito eleitoral, tá? 25 questões você tem que fazer no dia 1 de direito eleitoral e mais 25 de ECA no dia 1. Aí você entra, clica aqui. Já abre imediatamente direito eleitoral e os filtros que a gente pede. E aí você começa a fazer as questões. Basicamente isso. E aí segue, aí tem ECA, empresarial, tributário, ambiental, consumidor, tá bem? Então, isso daqui é que vai direcionar vocês juntando com o estudo regular de vocês. Tem gente que está na semana 2, gente que entrou na Black Friday vai estar na semana 1, mas tudo que você está estudando na semana 1 cai na sua prova. Então, continue. Tá bem? Aí quando faltar 5 semanas para a prova, a gente inicia o estudo específico. Deixa eu ver se tem mais alguma questão. Acho que é isso, gente. Quaisquer outras dúvidas, esse live eu vou deixar gravada. Deixa gravada aqui, deixa gravada também no nosso ambiente do método, caso você queira que eu responda com mais calma. E outras perguntas podem perguntar por lá, que a gente está entrando todo dia para responder. Beleza? Uma ótima noite para vocês. Vamos nessa. Sim, encerrando a Black Friday hoje mesmo, hein? Até meia-noite ainda tá os preços promocionais, depois volta ao preço normal. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.